Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Nossa semana sobre o culto doméstico, o culto no lar, está continuando. E hoje eu tenho a alegria de ter comigo ah, o casal maravilhoso, gente que Deus levantou para cuidar de casais. Quer dizer, se casamento já não é simples, ter que cuidar do próprio casamento e ainda lutar pelo casamento dos demais, que ministério. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, Luiz, pela tua vida, meu amor. Você é alguém maravilhoso, você é alguém fantástico e merece a esposa que tem. Eva, você, assim, meu Deus do céu, que bênção vocês dois. Vocês são aparatos, esteios, e já quero falar, nunca na minha vida participei, olha que eu participo de outros encontros fora da igreja, mas os nossos encontros de casais são maravilhosos, não deve nada a ninguém, e a cada ano consegue ser melhor. Vocês, com toda a equipe, se superam. Eu estou fazendo isso já no início, para literalmente não esquecer no final. Eva e Heloísa, muito obrigado pela vida de vocês. Só Deus para recompensar. Mas bem, o assunto é outro hoje aqui. O assunto é outro. Meus amores, ah, vamos lá. Vocês vivem com um casal e dificilmente chamam vocês para a festa. Normalmente vocês são chamados, é porque a coisa está difícil. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar para vocês, meus amados, o culto doméstico, qual a finalidade que ele tem para um casal? O que ele traz dentro do casamento? O que ele propicia? Porque nesse momento, muita gente da igreja e fora da igreja está nos ouvindo. E vamos lá, a experiência de vocês dois. Em primeiro lugar, vocês dois. O que o culto familiar trouxe para vocês? E aí, depois, me falem da experiência de irmãos que passaram a ter culto familiar e abriram o coração com vocês, óbvio, sem falar nome de ninguém, né? Heloísa e Eva, a palavra estão com vocês. Em primeiro lugar, a paz do Senhor, né? Agradeço aí pela oportunidade que está nos concedendo neste momento, né? De poder falar de um trabalho tão importante, né? Que é o culto no lar. Eu acho, não, que todos deveriam ter. Como você falou também, que nós iríamos falar um pouquinho da nossa experiência como casal, que tivemos, né? Aconselhando vários, né? Vários casais. Mas eu vou deixar a dona Eva falar, porque nós nos reunimos aqui e ela está com a palavra. A paz do Senhor, pastor. Eu agradeço, né, assim, pela oportunidade de falar sobre culto doméstico, da nossa experiência como casal. Para mim, assim, é maravilhoso, porque desde que nós nos casamos, nós sempre tivemos culto doméstico em casa. Antes dos filhos nascerem, né? E o que eu percebi? Qual a importância disso para a gente como casal? Primeiro lugar, individualmente, a gente se fortalecia espiritualmente, porque nós estávamos orando, cultuando ao Deus maravilhoso, ao Deus que é criador, né, do casamento, ao Deus que formou o homem e a mulher, ao Deus que disse que não era bom que o homem estivesse só, né? Então, assim, então nós estávamos diante da fonte, né? Da fonte, de quem podia nos dar, assim, sabedoria, né, Luiz? Comunhão entre nós. Então, quer dizer, primeiramente a gente se fortalecia, né? Individualmente e depois como casal. Porque aí nós aprendemos juntos, né, a buscar no Senhor, cultuando
lendo a Bíblia, o que é ser um bem-aventurado, né? É aquele que medita, né, na palavra do Senhor, que tem prazer, né, e medita de dia e de noite. E isso só nos aproximou, porque a gente aprendeu a lidar com muitas dificuldades Muitas e muitas. e muitas dificuldades, mas juntos. Tem Acaba discussão, brigando menos? muito menos. Na verdade, não tem briga, pastor, tem diálogo, né? Não que sejamos perfeitos, nós não somos perfeitos. Não existe casamento perfeito. Mas o diálogo, a forma de conversar é diferente, né, Luiz? Porque, Gil, quando nós estávamos noivos, né, fizemos um acordo, né? O acordo, em primeiro lugar, ser fiel ao Senhor. E ao casarmos, nós praticamos, né, até hoje fazemos o culto. E o que eu vejo, né, nessa experiência, que as pessoas, quando casam, às vezes só tem, lógico, o cônjuge, né? Os dois, eles não fazem o culto doméstico. Deveriam fazer. Porque através do culto, nós nos fortalecemos, através do culto, temos mais intimidade com Deus, em primeiro lugar, e com o cônjuge. E aí, eu sempre costumo falar que as pessoas não devem chamar Jesus para tomar um café na sua residência, porque ao tomar o café, como um convidado qualquer, né? Tomou o café e vai para onde? Vai embora. Então, no nosso culto doméstico, aprendemos que Jesus não é para tomar um café, é para morar conosco em nossa casa. E aí, depois vem os filhos. Não sei se você vai querer fazer alguma pergunta, mas nós gostaríamos de falar como é o culto doméstico em nossa casa com os nossos filhos. Hoje, o meu filho mais novo está a 407 quilômetros distante. A minha filha casou, já está mora com seu esposo, mas está próximo de nós, né? Não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta, mas eu vou passar a palavra para a dona Eva. Não, mas isso é interessante. Por quê? Porque tem aquela primeira fase do casamento, em que o culto doméstico é entre os dois, né? Entre os dois. Isso acaba trazendo mais unidade para o casal. Unidade para o casal, né? Agora, quando os filhos nascem, como é que é? Ainda dá para fazer culto doméstico? Dá, pastor. Só que, assim, no nosso caso, como o Luiz trabalhou quantos anos à noite no banco? 22 anos. 22 à anos no noite. banco, de segunda, às vezes até no sábado, Às vezes né? não sabe quando Às tinha vezes no implantação do sábado. sistema. Então, nós tínhamos um acordo. Durante a semana, como os meninos iam para a escola pela manhã, então eu todo dia, à tardezinha, ou então antes deles dormirem, nós líamos a Bíblia. Fazia até as vozezinhas. Eu estava ouvindo o áudio ontem, viu, pastor? Deus falando com Moisés, Moisés, né? Fazia vozes e tudo. E para estarmos reunidos, os quatro, aí era no sábado. O Eli chegava, era umas 7? Umas 7 horas da 7, manhã. 7 e pouquinho. Aí eu acordava. Caleb sempre reclamava, não queria levantar, né? Às 7 no sábado, mas ia. A Evelyn não reclamava. Então nós nos reuníamos. E era assim um período muito bom. Como eu vi minha filha orar muitas vezes pelo pai, de uma forma assim que alegrava o nosso Às coração, vezes né, estava com a Luiz? luzinha ligada lá, com o joelho mais maiorzinha, pequena não, seus 7, 8 anos, ela estava orando sozinha lá no quarto dela. Então, isso nos enriquece, né? De podermos dar exemplo dentro de casa, mostrar para os nossos filhos, que eu sempre falei para eles que o mais importante é Jesus Cristo. E eu ensinei para eles, quando uma criança nasce, quem é o herói? É o pai e a mãe, né? Não é Deus. Cabe a quem ensinar quem é o herói dele. É Deus. Isso nós fomos ensinando, né? Ensinando a eles que Jesus é primazia, que eles devem amar Jesus em primeiro lugar, né? E que Jesus é o herói dele, em qualquer situação, em qualquer circunstância. E haja o que houver, que eles não venham a sair da presença de Deus. É óbvio, quando cresce, né? É o livre-arbítrio, né? Mas, graças a Deus, estão na presença do Senhor. E isso foi com a prática do culto doméstico, em que todos casais deveriam fazer. E eu gostaria de falar da nossa experiência
como líder de casal, né? Tivemos várias situações, já estamos uns 13 anos, né? À frente desse trabalho. E aquelas pequenas brigas, que era pequenininha, praticamente 99% que não fazia o culto doméstico. Não fazia o culto doméstico, né? Aí, eles chamavam a gente para ir nas suas residências, ou vinha na nossa casa, às vezes ia embora daqui 1 hora, né? 1 hora da manhã, e nós dialogando. Vou deixar ela falar um pouquinho, porque depois eu falo mais um pouquinho da experiência que nós aprendemos, né? A experiência é o seguinte, vou dar só um exemplo. Quando a gente ouvia aqui, ou na própria casa das pessoas, quando nos chamava, né, naquele momento de atrito, eu aprendi a valorizar mais a minha esposa. Falei, olhar para ela, eu agradeço a Deus ter você como minha esposa. Quando começavam a ver aquelas brigas bobas, né, às vezes saíam até vias de fatos, né, eu só agradeço a Deus. Então, isso aí foi um enriquecimento para mim, né? Eu tive uma experiência de um casal, não é da nossa igreja, né? 2 pastores, não é da nossa igreja, chamou a gente para ir aconselhar, né? Aí eu falei, eu vou levar o Tiago, né? Recém-casado, né? Foi na pandemia. Foi na pandemia, naquela época da pandemia foi terrível, viu? Aí, quando o Tiago sentava lá e eles começavam a discutir, a esposa, né? Jogou a calculadora que passou bem na minha frente, quase me acertou, né? Controle remoto? Não, foi uma calculadora. Foi a calculadora ou foi o controle remoto? Pela cabeça do Thiago, né? Aí o Thiago abriu aquele olhão, né? Ali foi uma experiência para o Thiago, né? Saber que é bom, que é agradável ao Senhor fazer o culto doméstico e valorizar a esposa que ele tem. Lá, a comunhão, né? Viver em paz. O Thiago saiu daquela casa dizendo: muito obrigada, Jesus, pelo lar que eu tenho, pela esposa que eu tenho, né? Porque, como eles falou, muitas vezes os casais brigam por coisinhas tão mínimas, coisinhas que eles poderiam dialogar, né? Conversar e entrar num acordo. Muitas vezes a gente também teve uma experiência, pastor, com um casal que eu acho que o esposo não percebia, porque a esposa queria era só atenção, era mais cuidado dele, né? E eu lembro que nós falamos para ele, houve uma situação assim bem desagradável entre eles, e ele achou que ela tinha ficado nervosa por algo que ela pediu, uma tarefa doméstica, que ela pediu para ele realizar, né? E ele não realizou. Mas o que nós percebemos não foi isso, né, Luiz? Foi. Nós percebemos que ela queria um cuidado maior, que ele fosse buscar ela no trabalho. Ela veio a pé, né? E aí nós falamos isso para eles, gente. Vocês são um exemplo para os filhos de vocês. Se reúnam, né, com a família de vocês. Orem, né? Cultuem ao Senhor. E conversem, né? Conversem, dialoguem entre vocês e tudo. E para a honra e glória do Senhor, hoje em dia a gente vê esse casal tão bem, pastor. Tão E bem. bênção. E Tão bênção. bem, que eu nem acredito, né? E Deus, situação. nessa época que aconteceu, nós saímos aqui correndo, né? Não foi só uma, foi 2 vezes ou 3, né? A gente serviu como referência, né? Essa pessoa, quando aconteceu esse caso lá, ligou para um amigo, já tinha preparado sua mala para ir embora, né? E ele falou, na sua igreja, não tem algum líder de casal, né? Por que você não conversa com essa pessoa que você tem confiança, né? Graças a Deus ligou para nós, né? E isso eu fiquei muito grato a Deus, que nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, nós não somos, né? Mas Deus nos deu essa sabedoria de poder conversar, poder ouvir o casal e não tomar partido, né? E aí nós fazemos, vocês faz culto doméstico? Ficou meio assim, né, Eva? Mas, graças a Deus, eu creio que eles começaram a praticar o culto doméstico. E quando nós praticamos o culto doméstico, nós nos aproximamos mais de Deus. E quando nós nos aproximamos mais e mais e mais de Deus,
aprendemos a reconhecer os nossos defeitos, né? E as nossas qualidades. E, principalmente, aquela bagagem que os filhos traz dos seus pais, e algo que não foi agradável, foi um dos fatores que aconteceu foi isso. A esposa trouxe algo da sua casa. Eu perguntei, naquela época, quando você morava com seus pais, você gostava da atitude dos seus pais? Ela, não. Por que você está trazendo para o seu lar? Aí começou a meditar. Então, e através do culto, sem dúvida nenhuma, eu sou muito grato a Deus, os casais já há uns 13, 14 anos, eu creio que 99,9 estão bem, né? Estão bem, Glória a Deus. graças a Deus. Primeira coisa, culto doméstico. Culto doméstico. Pode fazer que os seus filhos, eles estão vendo a sua atitude, e quando tiver maior, quanto é que Caleb lembrou? Com seus 20 e poucos anos? Sim. Que está lá na faculdade, né? Caleb, acho que tem uns 2, 3 meses, antes dele ir para a faculdade. Estávamos assistindo um jornal, e lá teve, a reportagem era sobre, tinha acontecido alguma violência, alguma coisa, né? Aí ele virou para mim e disse assim, mãe, o ímpio não dorme enquanto não faz o mal, né? Falei, lembra, mãe? Provérbios, a senhora lia comigo. Falei, você lembra? Eu lembro, mãe. Eu não esqueci nada. Eu lembro de tudo, mãe. Falei, você lembra, Caleb? Lembro, mãe. Então, quer dizer, tudo que a gente inculca na cabeça dos filhos em relação ao Senhor, quando eles são pequenos, quando crescer, pode até ficar meio enjoadinho, meio chato, né? Mas tá lá, tá guardado, né? Ele disse que não esquece, pastor. E às Não vezes, esquece. nem querendo, né? Eu falo assim, a criança, ela tem um livre-arbítrio e não tem. Cabe aos pais. Às vezes os meninos queriam levantar, vamos, né? Às vezes, naquele momento, eles não querem. E se você dá essa liberdade de fazer o que eles querem quando é criança, quando eles estiver na fase adulta, eles vão cobrar de quem? Vai cobrar dos pais, né? E os pais não têm como fazer mais nada. Eu lembro do meu tio, só um fato que aconteceu na minha casa, eles não eram evangélicos, né, na época cristão. O meu tio era analfabeto de pai e mãe. Quando o pai dele morreu, a minha avó estava esperando ele. Aí ele ficou em uma casa, ficou em outra, aí não teve uma discussão, né? E ele apontou o dedo para minha avó e disse: se hoje eu não sei ler, é por causa da senhora, porque a senhora me deixou ficar em casa de parente, né? Então eles vão cobrar de quem? Dos pais. Então eu falo para todos que estão nos ouvindo, né? Que pratica o culto do lar. Se for para corrigir os filhos com amor, corrija. Porque quando eles estiverem maiores, né? No caso, 1, 2, 3, né? No caso, nossos 2 filhos, eles não vão apontar o dedo na sua cara, né? A gente não é perfeito. Não. E dentro da minha casa, que eu aprendi e pratiquei, né? E principalmente através do culto doméstico, não falar palavrão. Não gosto, nunca gostei. Antes de ser cristão e depois de ser cristão, não gosto de palavrão. E não gosto que os meus filhos brinquem com a palavra de Deus, né? Principalmente com o Espírito Santo, falar de língua, ficar imitando, não gosto, entendeu? Então, isso, graças a Deus, foi a prática do culto doméstico, e nós também nos fortalecemos, né, gata? Aprendemos muito mais, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu É queria. interessante um fato. Vocês estavam contando exemplos. Eu me lembrei de uma amiga de trabalho. Ela não está mais trabalhando no mesmo departamento que eu estou, porque ela conseguiu aposentar, né? Bem, o marido dela faleceu agora na pandemia, mas ela é da Igreja Católica. E lá eles são fortes no trabalho eles chamam, parece que é culto doméstico, uma coisa assim. Mas ela dizendo que o culto doméstico era a oportunidade que ela tinha de, ao ler a Bíblia, né? A Bíblia falava com ela, falava com o marido.
E o marido muito, sabe aquele maridão tosco, pesado, que não dá muita chance para a mulher, e sabe como é que é, né? Não é muito amoroso e tudo. E aí ela estava dizendo da experiência dela, ela dizia, olha, na hora que a gente ia orar, aí eu aproveitava e dizia tudo. Eu, Senhor, aquele dia que eu estava chateado, Senhor, olha, Senhor, eu estou chateada com meu marido com isso. Toca no coração dele, toca no coração dele, muda o coração dele. Aí era a vez dele, né? Aí ele, ó, Senhor, eu acabei de ouvir, ela tem razão. Mas, Senhor, também muda essa mulher nisso. Quer dizer, era a forma como eles tinham para conversar e abrir o coração. Mas sabe que acabou dando certo? Sabe que eles acabaram se entrosando e aí um olhando para o outro com mais carinho. Na verdade, a gente tem que fazer isso dialogando no dia a dia. Se você tem um culto doméstico, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Mas, em último recurso, eu achei assim fantástico. Agora vem cá, deixa eu te perguntar algo lá do fundo do seu coração. A gente já sabe que você tem uma menininha linda, ela já deve ter passado de 1,20 m, é o teu coração, aquela menininha, né? Vamos lá. E hoje a família cresceu. Caleb está 400 quilômetros, estudando medicina. Graças a Deus, mais um médico na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa. Evelyn está com a vida feita, estudando também, é uma bacharel em Direito, o Senhor vai abençoar muito. O marido, uma posição muito honrada, o Tiago, um homem inteligentíssimo. E vocês já pensaram na hipótese de um cultão da família via online? Já fizeram, não fizeram, estão pensando, é uma ideia nova, porque às vezes não tem como juntar todo mundo, né? Talvez no final do ano, no Natal e tudo, aí uma delícia. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, posso estar falando errado, mas já ouvi dizer que a família do Edilson, o nosso regente, um dia por semana eles se reúnem online. É uma coisa interessante para juntar a família toda, né? Porque é uma forma, tá todo mundo num canto. O que você acha dessa ideia, meu pastor e minha pastora, de ir nesse ponto? Vocês já fizeram, nunca fizeram? Como é que é a experiência de vocês? Pastor, hoje à tarde, quem estava aqui conversando comigo, Tiago, e ele me sugeriu, Eva, eu estou sentindo necessidade da gente juntar, né, a família, mãe dele, nós, né, os familiares, uma vez por mês, para a gente fazer culto doméstico, orar junto, né, ler a Bíblia, louvar, né? E eu disse, Tiago, que bênção. Eu falei, eu amo. Eu falei, eu tô com saudade, porque agora só eu e o Luiz, né? São nós dois. Então, ele disse que já vai agendar. Ele disse que vai fazer, a gente vai fazer uma vez por mês. A gente agora está morando em apartamento de novo, né? Aí eu vou ver um salão de festa para ficar todo mundo à vontade. E ele vai ver também um salão de festa onde ele está morando. Na realidade, nós já fazíamos o culto aqui, uma vez nós reunimos todo mundo, né? Fizemos o culto doméstico. Agora, a pergunta que você fez em relação a usando um sistema, do Edilson eu já sabia, né? Eu já sabia já, né? No fundo do meu coração, eu não pensei, estou sendo sincero, né? Mas, devido à distância do Caleb, né? A Evelyn não, mora aqui perto, a gente chama ele aqui para casa, ou a gente vai para casa dele. Mas a ideia é ótima, tem que ser implantada. Hoje não. Nós temos que estar usando a tecnologia a favor, né? Principalmente do culto doméstico, né? Porque nosso filho está distante.
Vamos supor que a Evelyn e o Tiago também vão embora daqui. Como é que a gente vai se reunir? Através da informática. Então, a informática é uma bênção. Gostei. Eu acabei de pensar de O fazer Edilson, então, faz, né? O Edilson faz, né? faz sim, ele faz o culto, aquele cabeção. Ah, Faz. que legal, que Acho legal, que que se não legal. me engano, acho que na terça-feira, uma vez. Eu acho que assim É o terça, irmão dele se reconciliou, né? foi Aquele que o faleceu. que faleceu, né? Que acho reconciliou, que- o Décio, né? Mas eles fazem sim, se eu não estou equivocado, eu acho que é na terça-feira, não tenho certeza. Tinha falado a respeito, né? E você me falando ratificou mais a minha mente, né? De nós Abriu podermos um mais a leque, né? mente. De fazermos, né? E porque o nosso filho está longe, e como pai, né, Eva, Nos como os preocupamos. pais, nós nos preocupamos. Sim. Inclusive, já fomos lá, oramos juntos, né, Eva? Graças a Uhum. Deus, tivemos a oportunidade de orar. Deus é tão misericordioso, nós temos uma pessoa que foi fazer faxina, né, Eva? Lá no apartamento dele, como ele quebrou lá um tal do ossino, né? No pé. E aquela faxineira que estava lá, ela é cristã, né? Ela sentiu vontade de estar orando desde o início, né? Algo assim, né? Foi. De estar orando e orou e falou para a Caleb, eu senti vontade de orar pelo seu lar, né? Isso aí é Deus, né? Cuidando dos nossos filhos, né? E através do culto, né? Antes deles vir, sempre colocava a mão na barriga da minha esposa, sabia qual era o sexo, né? Eu tinha dado o nome, tanto a Eva e o Caleb. Quem que vocês amam em primeiro? Quem que você ama em primeiro lugar, Caleb? Aí, lógico, não ia responder, eu falava, Jesus! E assim, quando eles veio ao mundo, né? Nasceram, e a mesma coisa a gente falava: quem que você ama em primeiro lugar, Evelyn? Jesus. Isso tudo foi através do culto doméstico. Olha, o culto doméstico para mim é algo assim, é uma ferramenta que todo casal deveria fazer. Todos, sem exceção, fazer o culto doméstico. Para ver a presença de Deus, né? E a ideia do Thiago a gente fazer no salão, né? Nós gostamos. Eu gostei. Gostamos da ideia por quê? Aqui no que eu estou morando aqui, é vidro aberto, né? A gente consegue visualizar o que está lá dentro. A pessoa ali, só a família, né? Orando, e alguém passa e pergunta: o que vocês estão fazendo? A gente vai falar que estão fazendo culto doméstico. Rapaz, mas que bênção! Não é não? Que bênção! Não, não. A ideia é fantástica. A ideia é fantástica. A gente, depois, Luiz, da morte do papai, a gente passou a se reunir, orar junto, fazer consagrações juntos, né, lá na mamãe. Quando não dava para o Jesuá ir, ele ligava o celular da casa dele. E estava lá todo mundo jejuando e orando e buscando. E isso nos deu uma união familiar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E culto doméstico é fundamental. Culto doméstico é fundamental. E você, Luiz e Eva, estão numa posição privilegiada. E vocês são os avós. Então, por causa de vocês, a família toda se une. É aquela velha estratégia. Eu vi uma propaganda que doeu no meu coração, gente. Quando a mãe morre. Quando a mãe morre, os filhos não mais se juntam e tal, tal. Entendeu? A família se dissipa, né? Agora, tem uma estatística, eu não achei, eu queria mostrar hoje, mas que ódio, mas tem uma estatística dizendo que simplesmente 92, 93% dos lares que têm cultos domésticos, eu vou achar, depois que o avô e a vovó, que são os maiores matriarcas, o patriarca, a família continua junto. A família continua. Porque gera uma união. Uma união. E fora aquilo, né? Tá todo mundo junto. É aquela delícia. É aquela felicidade. Luiz, você tem razão. As brigas e desavenças podem acabar. Porque a gente pode escolher o culto doméstico. O culto doméstico.
e chamando Jesus para o culto ainda, aí a graça do Senhor toca e toca a gente, e toca profundamente. E Luiz, mas que dó, tu acredita que já passou o tempo, mas que ódio. Passou rápido, né? Você vai proseando, você vai falando. Ah, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Agora, nossos papos não vão ficar por aqui, não. A gente vai se reunir, outras datas, outras ocasiões, porque eu preciso muito conversar com vocês e a gente expor essa conversa à igreja, porque isso é fundamental, isso é fundamental. Irmãos, vocês estão vendo? Olha os nossos líderes, quem está na frente das crianças, quem está na frente dos jovens, mocidade, adolescentes, senhores, senhoras, casais. Vocês estão vendo que a nossa igreja é uma igreja de família. E a maior estratégia para a bênção de um casamento é o culto doméstico. É aquele momento gostoso que a gente chama Jesus para estar com a gente, né? Para estar com a gente. Heloísa e Eva, muito obrigado. Eu quero agora as considerações finais de vocês. E vamos, você que está me ouvindo, começar o culto doméstico se você não começou. Se tiver alguma dificuldade, conversa com Heloísa. Heloísa te dá dicas. Pode ficar tranquilo. Meu amado pastor, minha amada pastora, as considerações finais. Gedezinho, qualquer casal quiser nos chamar, pode nos chamar. Se nós falarmos lá que ninguém vai saber do assunto, você pode ter certeza que ninguém mesmo, tá? Não se preocupe. E agradeço aí por essa oportunidade de poder aqui estar com a sua pessoa e falando da importância, né, do culto doméstico, que é de suma importância na vida de um casal. Comece se você ainda não tem filho, casou, faça a prática do culto doméstico. Quando vier os filhos, continue fazendo, sem cessar. Se a criança não quer participar, está com sono, traga, deixa chorar. Às vezes o Caleb... mas a gente pensa que eles não prestam atenção. Presta atenção, sim. Com 26 anos, ele lembrou, acho que tinha uns 7 anos, né? Por aí, desde pequenininho, Desde né? pequenininho. 2, 3, 4, 5, E 6. vou aproveitar a oportunidade, né? Convido a você, casal, noivos, dia 21 de junho, temos um jantar dos namorados, né? Algo que a gente não tira jamais é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é ela que transforma. Eu e a Eva não temos poder nem a liderança, mas que o Espírito Santo nos usa, né? E o encontro de casais lá em Caldas Novas, né, Gil? Convido a você que não fez a sua inscrição, faça. Às vezes as pessoas perguntam, posso levar um casal que não é crente? Leve. Eu me lembro que um dos nossos encontros de casais foram quantas pessoas que aceitaram a Jesus ali? São 1, 2, 3, acho que foram 4 pessoas. E eu fico muito feliz que essas pessoas estão firmes com Jesus. Quem que ganhou aquela alma para Jesus? Foi todos que participaram daquele evento, todos nós, né? E eu sou muito grato a Deus e agradeço por essa oportunidade. Falo para a minha linda Eva. Eu quero finalizar, né, dizendo o seguinte, que não existe casamento perfeito. Eu e o Luiz, nós não estamos aqui dizendo, olha, nós somos perfeitos. A gente não tem problema. Tem. A gente tem problema. A gente tem questões que a gente não concorda, mas só que tem algo nas nossas vidas que, na verdade, fez toda a diferença quando eu aceitei Jesus e continua fazendo a diferença até hoje. É que nós buscamos no Senhor. Então, assim, eu peço a cada casal que busque, sim, fazer culto doméstico, traga Jesus para dentro da sua casa, porque dessa forma nós estamos fazendo o quê? Nós estamos
depositando, né, Luiz? Como é que eu vou dizer? Nós estamos no dia de amanhã, né? Aguardando um depósito. Né? Nós estamos aí Quando precisar. colocando, né, enchendo, porque dias difíceis todo mundo tem. Mas quando a gente tem Jesus, a gente passa olhando um para o outro, né, Luiz? E dizendo, o Senhor está conosco, né? O Senhor é o nosso refúgio. A gente aprendeu o segredo de ficar contente em qualquer situação, né? Então é isso que eu deixo. Invistam, participem, vão para jantar dos namorados, vão para culto de casais, para encontro de casais. Não olha para a gente, não, porque a gente é imperfeito. Eu morro de vergonha, mas falar de Jesus é a minha alegria. Ela perde a timidez, viu? No culto doméstico, é interessante fazer o seguinte, que o Senhor, aquele casal que não tem diálogo, aquele casal que não sabe dialogar com a esposa, também quando for decidir qualquer coisa que vou fazer no futuro, no presente, tomar alguma decisão, que façam juntos. Desde quando nós namorava, né? O namoro foi tão rápido, foi 6 meses de namoro e casamento, viu? 6 meses. É o diálogo. Eu falei com ela, qualquer coisa que a gente for tomar, qualquer decisão, e isso foi fortalecendo no culto doméstico. Nós temos que tomar uma decisão. Se ela falar sim e eu falar não, não vai ocorrer. Tem que ser sim, sim ou não, não. Mesmo a gente falando sim e ela falando sim, viu? Se caso lá na frente a gente quebra a cabeça, ninguém vai ficar apontando o dedo um por outro. E nesse percurso de culto doméstico, nos entregando a Deus, né? Falo com os casais aí, a todos que estão nos ouvindo. Deus é tão misericordioso que até nossos erros o Senhor tem misericórdia. Quantas vezes o Senhor teve misericórdia da gente e continua tendo? Não somos perfeitos, mas nós buscamos ao Senhor todo dia para que o Senhor possa nos dar sabedoria para poder lidar dia após dia. Muito bom, muito bom. Aproveitando que estou falando com muitos casais, não tem mais o que reclamar em matéria de tradução de Bíblia. Tem gente que diz assim, Luiz, mas eu abro a Bíblia e não entendo. Gente, presta atenção. Com a versão Nova Almeida atualizada, pegou? Nova Almeida atualizada, ou então NVI, Nova Versão Internacional, qualquer uma dessas duas. Gente, um menino de 10 anos agora lê a Bíblia e entende, porque ela está atualizada, não no sentido de perder o conteúdo, mas no sentido de se colocarem palavras que hoje no nosso mundo faz sentido. Então, se você acha difícil fazer o culto, porque a sua Bíblia você não entende, compra a Nova Almeida atualizada. Ou então a NVI. NA ou NVI. Aí tá tranquilo. Gente, eu falei aqui com meus pastores. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero deixar um grande beijo, um grande abraço. E peço a você, casal, invista no culto doméstico. Deus abençoe a todos. Amém.